Pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a primeira videoaula de uma playlist que eu estou criando aqui no canal sobre matemática básica. Essa primeira videoaula ela vai ser bem introdutória. A gente vai estar trabalhando um pouco com nomenclaturas, um pouco sobre conceitos da matemática básica e também falando um pouco no final sobre soma e subtração. Essa primeira videoaula ela vai ser focada em soma e subtração. E aí nas próximas a gente vai para multiplicação, divisão e vai subindo um pouquinho, tá bem? A imagem aqui da câmera, estou vendo que ela está dando algumas travadas. Espero que isso não atrapalhe muito a compreensão da aula, tá bem? Então vamos mudar aqui para o slide. Matemática básica, aula 1. Introdução, soma e subtração. Pessoal, a matemática ela é uma arte muito visível, na verdade. As pessoas estão acostumadas a trabalhar sempre com números, né? E acham que é só número para cá, número para lá. Mas, na verdade, se você não consegue visualizar o problema, você não vai conseguir compreender, nem vai conseguir resolver o que está acontecendo, o que está sendo exigido, o que está sendo pedido ali. Então, ela é uma arte visual. Se você não consegue enxergar o problema em sua mente como se fosse uma pintura, tudo ficará mais difícil de entender e resolver. Então, aqui está um exemplo que você pode ver como o dessas maçãs. Duas maçãs mais uma maçã igual a três maçãs. Uma maçã dividido para duas pessoas igual a meia maçã para cada. Você pode ver que é uma forma de você desenhar o problema. No começo da matemática, é bom você trabalhar muito essa parte visual para poder conseguir, toda vez que você se deparar com um problema, você conseguir visualizar ele de forma clara. Tem também a diferença entre número, numeral e algarismo. Número, pessoal, é algo abstrato, ele não possui forma, não pode ser enxergado. Número é apenas uma ideia. Por que é que eu te digo isso? Veja, se eu te disser agora aqui para você, imagine o número 5. Tente visualizar na sua mente o número 5. Você não vai conseguir. Você pode enxergar cinco bolinhas, cinco palitos, cinco vacas, mas o número 5 em si, a quantidade 5, ela é um conceito. Ela não tem forma para que você possa enxergá-la. Você pode representar ela de alguma outra forma. Ela em si não tem nenhuma forma. E aqui é onde a gente entra como, por exemplo, o numeral, que é a representação de um número, uma palavra, desenho ou símbolo que representa uma quantidade. Exemplo, as palavras um, 2, 3 por escrito. Aí você pode colocar também com os algarismos 20, 30, 40, como está aqui o exemplo, ou no exemplo desse dado aqui, onde em cada faceta do dado você tem uma quantidade de pontinhos representando o número, um pontinho, dois pontinhos, três pontinhos. Então, tudo isso são numerais, que são representações de uma quantidade. E você tem, por fim, o algarismo, que é um símbolo que representa o número. A gente conta aqui, no caso, com 10 algarismos que vão do 0 até o 9. Tipos de numerais, pessoal, existem vários. Começando aqui pelos cardinais, que são usados para indicar um conjunto. Um, 2, 3, 4, 5. E aqui você tem alguns exemplos, como por exemplo, 3 bois, 2 patos, 5 formigas. Então você pode ver que toda vez que eu cito esse tipo de palavra, eu estou me referindo a algum grupo. Um, 2, 3. É sempre um grupo de alguma coisa. Os ordinais representam, como o nome já sugere, a ordem de alguma coisa de forma hierárquica. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, por aí vai. Então aqui você tem algumas ilustrações, como por exemplo, a gente tem esses corredores e aqui você tem o primeiro lugar, a segundo lugar, terceiro lugar, quarto ou último, né, no caso aqui porque só tem quatro corredores. Então você tem essa posição hierárquica de alguma coisa usando os numerais ordinais. E aqui também tem a figurinha, né, do nosso lourinho ganhando aqui em primeiro lugar. Os multiplicativos, pessoal, eles indicam quantas vezes algo foi aumentado, que são dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e assim sucessivamente. E aí tem duas formas de você imaginar essa multiplicação. No caso aqui do saco de trigo, por exemplo, se você fala do dobro, você pode imaginar um saco que tem o dobro do tamanho, como na primeira ilustração, ou você pode imaginar dois sacos iguais, entendeu? Também dá o dobro. Então, são formas diferentes de você visualizar o mesmo problema, a mesma situação.
Os coletivos, numerais coletivos, eles indicam quantidade de elementos em um conjunto, ou seja, unidade, dezena, centena, dúzia, milênio, década, século. Então aqui a gente tem alguns exemplos para poder ilustrar. A gente tem unidade aqui, uma garrafa de leite. A gente tem uma dezena de ovos de Páscoa. Temos uma dúzia de ovos de galinha, meia dúzia de ovos de galinha. Então, toda vez que se fala em coletivo, você usa esse tipo de palavra. Unidade, dezena, centena, dúzia, por aí vai. Chegando aqui nos fracionários, pessoal, eles representam a divisão de algo, ou seja, meio, terço, quarto, dozeavos e por aí vai. Então aqui você tem um exemplo, eu tenho uma maçã inteira, divido por 2, e aí eu tenho meia maçã, meia para cada. E aqui eu tenho também uma pizza dividida em 6 pedaços. Se eu pego um pedaço dessa pizza, eu tenho um sexto dessa pizza. Os algarismos, pessoal, tá aparecendo aí na tela do 0 ao 9. A gente tem 10 algarismos e é com eles que a gente trabalha na matemática. Uma coisa interessante é que pode ter tido duas origens para os algarismos. Uma seria do nome de um matemático árabe chamado Al-Khwarizmi e o outro seria de uma expressão árabe também, que seria mais ou menos Al-Khwarizmi. Nascido em Khwarizmi, cidade que fica onde hoje é o Uzbequistão. Então pertencem, na época, né, pertencia ao Império Persa. Pessoal, aqui a gente tem a régua de contagem. É muito boa para você se orientar, pelo menos em contagem linear. Mais para frente você vai descobrir o que é isso. Bom, a gente coloca o zero ao centro, como você pode ver aqui, o zero pintadinho de azul no meio. Os números positivos ficam na direita, os negativos na esquerda. Então aqui você pode ver os números positivos pintados de verde na direita, os negativos pintados de vermelho aqui na esquerda. E aí, os números positivos, pessoal, eles andam para a direita, ou seja, os números que somam. Por exemplo, eu estou aqui no zero, e aí eu quero somar duas maçãs, então eu vou andar duas casas para a direita. Eu tenho 3 maçãs, eu quero retirar duas, então eu vou andar duas casas para a esquerda. Dessa forma fica um pouco mais fácil de você se orientar, tá bem? Agora sobre a nomenclatura. Os números são alinhados da direita para a esquerda e, de acordo com a posição do algarismo, ele vai receber um nome diferente. Então, a gente tem aqui a unidade, a dezena e a centena. E aí você pode se perguntar assim, tá, mas aí tem 3 números. E para aqueles números grandes que tem vários algarismos, né? Que tem muitos dígitos, como é que funciona? Bom, nessa parte, a gente também tem nomenclatura para isso. Começando sempre da direita para a esquerda, a gente tem os simples, que já falei, unidade, dezena e centena, e aí a gente começa milhares, aí vem unidades de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, depois você vem para os milhões, unidades de milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões, e assim você vai seguindo, bilhões, trilhões e por aí vai. Cada parte da soma, pessoal, se chama parcela. O resultado se chama de soma ou total. Então aqui você pode ver uma continha muito simples, 1 mais 2 igual a 3. E aqui você pode ver que o 1 é uma parcela, o 2 ele é outra parcela, e o 3, que é o resultado, a gente chama de soma ou total. Isso aqui quando a gente está trabalhando com a soma de algum valor. Quando a gente trabalha com a subtração, os nomes mudam, tá bem? Na subtração, cada parte recebe um nome diferente, sendo o minuendo, subtraindo e diferença. Nesse nosso exemplo aqui, a gente tem 5 menos 3 igual a 2. O 5, que é o primeiro, o maior, ele é o minuendo. O 3, ele é o subtraindo, é o que vai ser subtraído do 5, né? E o 2 é a diferença. E agora você vai entender, vai visualizar melhor por que é que a gente chama esse resultado de diferença. Então você pode ver que tem 5 quadradinhos em cima, 3 quadradinhos embaixo e o resultado de 2. Então quando você observa aqui essas duas linhas de cima, você olha para a primeira, olha para a segunda e pensa, o que é que tem de diferente entre uma e outra? Veja, as duas linhas possuem esses 3 quadradinhos aqui. O que elas têm de diferente são esses dois últimos aqui, que existe na linha de cima, mas não existe aqui na linha de baixo.
Por isso que a gente chama de diferença o resultado aqui embaixo. 5 menos 3 igual a 2, porque o 2 é o que as duas linhas possuem de diferente, a quantidade que separa uma da outra. E agora, pessoal, a gente vai ver aqui alguns exemplos de questões de provinha bem simples, tá bom? Do quarto ano, do segundo ano. E depois a gente vai fazer algumas contas de soma e subtração para você pegar um pouco melhor essas fórmulas. Pessoal, continuando aqui ainda nessa parte mais introdutória do vídeo, antes de começar na prática, aqui de novo alguns exemplos visuais. Isso daqui são provas do segundo ano, tá bem? Então aqui, voltando para aquele nosso exemplo da régua que eu já mostrei, ele está perguntando qual o tamanho do foguete e do trem. Pessoal, a contagem sempre começa do zero, tá bem? Aqui não está mostrando, mas tem um zero bem aqui assim. Então a gente começa aqui do 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então o foguete ele vai ter 5 centímetros. E aqui a gente vem para o nosso trem, do mesmo jeito, não está mostrando, mas tem um zerozinho aqui. Então você começa 0, 1, 2, 3. O trenzinho ele vai ter 3 centímetros. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que a contagem ela não começa do 1, como a maioria das pessoas costumam fazer ou pensar. Ela começa do zero. Antes do 1 existe o nada, então sempre vai começar do zero. Aqui é outro exemplo, também provinha do segundo ano, que é o seguinte, é só você ligar os dois numerais. Um é o numeral representado por pontos e o outro de forma escrita. Então você vai simplesmente conectando aqui. Isso é uma provinha bastante simples para crianças assim bem pequenas ainda. Aqui tem mais outro exemplo. Esse daqui é bastante simples, você só tem que contar e dizer quantos tem. Mas veja bem, cada coluna dessa tem 10. Então não preciso contar todos. Se o total é 20, está faltando 1, aqui tem 19. Aqui do mesmo jeito, tem 10 com 2 faz 12. E aí você vem seguindo. Está faltando 3, então tem 17. Total é 20 menos 3 dá 17. Aqui tem 13. Descendo aqui você vai ter 18. E aqui você vai ter 10. Então, concluída essa primeira parte do vídeo aqui, tratando só dessa introdução visual da matemática, agora a gente vai começar a fazer realmente alguns problemas de soma. Soma, pessoal, como é que você vai fazer? Por exemplo, se eu tiver aqui 5 mais 3 é igual a alguma coisa. Lembra como você fazia quando era criança? Você coloca um sobre o outro, alinhando sempre pela direita. Então, você coloca aqui 5 mais o 3 e passa o traço de baixo. 5 mais 3 vai dar 8. E agora a gente vai subindo aqui para números maiores, como por exemplo, eu posso colocar aqui 27, começar aqui mais 2. 2, né? 7 mais 2 vai dar 9. 2 mais nada, porque aqui teria um zero. Então, 2 mais nada continua sendo 2. Resultado 29. Indo para outro exemplo aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, 9 mais 5 dessa vez. 9 mais 5 dá 14. Eu coloco o 4 aqui. Você poderia já escrever o 1 direto aqui, porque não tem mais nada. Então, já desceu 14. Mas e se acontecesse da seguinte forma? Se você tivesse aqui, por exemplo, 29 mais o 5. 9 mais 5 dá 14, como a gente viu. Só que você não vai escrever o 14 aqui debaixo de uma vez. Você coloca simplesmente o 4. Esse 1, ele faz parte das dezenas. Então, ele vai vir aqui para cima. E agora você faz 1 mais 2 dá 3. E aqui o resultado. Tem que sempre lembrar que toda vez que você tiver algum resultado com dois números que já estiver incluindo as dezenas, você vai descer só o primeiro e o segundo ele vai vir aqui para cima. Por exemplo, vou colocar aqui 732 mais 127. A gente passa o traço aqui. 2 com 7 vai dar 9. Não precisou subir nada. 3 com 2 vai dar 5. Também não precisou subir nada. 7 com 1 vai dar 8. Esse é um exemplo de conta que você não precisa subir nada. Agora eu vou colocar aqui 789 mais 373. Pronto. Passar o traço.
9 mais o 3 vai dar 12. Então, coloco 2 e o 1 eu coloco aqui em cima. 1 mais 8 deu 9. 9 com 7, 16. Então, coloca o 6 aqui embaixo, sobe o 1 aqui para cima. 1 com 7 vai dar 8. 8 com 3 vai dar 11. Então, eu coloco o 1 aqui. O outro 1 eu poderia botar aqui em cima? Poderia, mas como não tem mais nada aqui, então só coloco ele aqui debaixo direto. Então, 1162. Vamos fazer outro exemplo aqui. Pessoal, por que é que eu gosto de ficar fazendo vários exemplos nesse tipo de vídeo? Porque eu acredito que o ser humano ele aprende por associação. Por mais que eu explique para vocês, nenhuma explicação vai ser tão eficiente quanto o ato de ficar fazendo repetidas vezes até você conseguir associar isso dentro da sua mente. Então vamos fazer mais outros exemplos aqui. Vou colocar aqui 397 mais 53. Vamos lá. 7 com 3 vai dar 10. Baixo o 0, sobe o 1. 1 mais 9 dá 10. Mais 5, 15. Coloco o 5, sobe o 1 aqui do 15. E 3 mais 1 ali de cima vai dar 4. 450. Outro exemplo aqui, tá bom? Vamos colocar algum número maior agora. 72.824. Mais, colocar aqui o mais também. Botar aqui 7.302. Passo o traço. E agora a gente vai. 4 mais 2 dá 6. 2 mais 0 continua sendo 2. O 0 é nulo. Então coloco 2 aqui. 8 mais 3 vai dar 11. Coloco o 1 e o outro 1 a gente sobe. Bota somente as unidades. As dezenas a gente tem que subir aqui para cima, tá bem? Então vamos lá. 1 com 2 dá 3. Com 7 dá 10. Coloco o 0 aqui embaixo. Sobe 1. 1 com 7 dá 8. 80.126. Fazer outro aqui menorzinho agora. Vamos lá. 33 mais 7. Passo o traço. 3 mais 7 vai dar 10. Coloco o 0. Sobe o 1. 1 com 3 vai dar 4. Resultado 40. Perceba que eu sempre alinho os números aqui. Como eu disse, a gente sempre alinha eles da direita para a esquerda. Continuando aqui outro exemplo. Se você acha que está muito repetitivo esses exemplos, avança um pouquinho o vídeo, tá bom? Mas se você ainda não entendeu, continua aqui assistindo os exemplos. Outro exemplo aqui, eu posso colocar 10 mais 7, dessa vez, mais 3, mais de novo, 23. E aí passo o traço. E quando você se deparar com a situação dessa forma aqui, você pode ir somando tudo de uma vez só, ou você pode ir somando devagarinho. Por exemplo, eu poderia fazer aqui 10 mais 7. Nossa, aqueles... Pronto. Poderia fazer aqui o 10 mais o 7, resultado 17. E aí eu coloco 17 mais o 3 e vou somando devagarzinho. Posso fazer assim? Posso, nada impede, tá bom? Mas eu posso ir também de uma vez só. Então, 0 mais 7, 7. 7 mais o 3, 10. 10 mais o 3, 13. Então, coloco o 3 aqui, sobe o 1. 1 mais 1, 2. Passa, mais o 2 aqui de baixo, 4. 2 mais 2, 4. Então, resultado, 43. Vamos continuar aqui. Se eu colocar aqui, ó, 27 mais 32 mais 43 mais 5 e botar aqui mais uma vez, ó, mais 10. Pronto. E agora a gente passa o traço e vem somando. Vou começar por aqui, ó. 7 com esse 3 vai dar 10. Percebe que na matemática a gente pode usar muito isso, tá bom? A ordem que eu fizer aqui, ela não importa. Eu posso embaralhar todos esses números aqui. Pegar um de baixo e botar para cima, um de cima botar para baixo. Isso não vai influenciar no resultado final, tá bom?
Então, o que é que acontece? Aqui eu tenho 7 mais 3, que dá 10. Eu fiz isso de propósito para facilitar. E agora eu tenho 10 aqui. O 10 daqui eu vou somar com esse 2 daqui, ficou 12. 12 mais esse 5 aqui de baixo ficou 17. Vou baixar o 7 aqui e subir o 1. E agora a gente vem. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3 vai dar 6. 6 com 4 vai dar 10. E 10 com 1 vai dar 11. Coloco 1 aqui, como não tem mais nada para mim poder subir, então já posso baixar aqui direto. Resultado, 117. Outro exemplo aqui, para você perceber que a ordem que eu fizer não vai alterar o resultado. Então, eu posso colocar aqui 5 mais 3 igual a 8. Posso colocar também 3 mais 5 também vai ser igual a 8, porque, como eu disse, a ordem não interfere em nada. E agora, posso fazer aqui outro exemplo também, que é o seguinte. Colocar aqui 13 mais 2 mais 23 e o resultado. E agora eu vou colocar aqui 2 mais 23 mais 13. Mudei a ordem, como você pode ver, e passar o traço também. Começando por esse daqui. 3 com 3 dá 6, com 2 dá 8. 1 mais 2 dá 3, resultado 38. E aqui, 3 com 3 dá 6, com 2 dá 8. E 2 com 1 dá 3, resultado 38. Então, toda vez que você tiver esse esquema aqui de contagem, que tiver várias linhas uma abaixo da outra, você não precisa sair fazendo na ordem que estiver escrito. Você pode mudar essa ordem de acordo com que fique mais fácil para você. Porque a matemática você também precisa ter muita coisa decorada, essa é a verdade. Por exemplo, se eu chegar aqui e disser 3 vezes 7 é 21, eu não contei na minha cabeça que 3 vezes 7 dá 21. É uma informação que eu já memorizei. Então é muito importante também que você fique memorizando esse tipo de coisa, principalmente a tabuada, tá bem? A tabuada de multiplicação do 1 até o 9, ela é importantíssima se você quiser resultados mais rápidos na hora que você estiver somando. Agora a gente vai partir um pouco aqui, pessoal, para subtração, tá bem? Subtração eu posso fazer o seguinte aqui, ó. 5 menos 3 igual a 2. Como é que a gente faz isso aqui naquele esqueminha também de um abaixo do outro? A gente coloca o 5, coloca aqui o menos, coloca o 3 e passa o traço. E aí a gente vai fazer aquela contagenzinha da diferença do 5 menos o 3 igual a 2. Lembra que eu mostrei para vocês aquele exemplozinho dos quadrados? Tá mal desenhado, mas vai dar certo isso aqui. 2, 3, 4, 5. E aí eu posso colocar aqui também menos o 3. Vocês lembram disso? Então eu tenho 5 menos o 3 e o resultado vai ser aqueles dois últimos ali, que é a diferença entre a linha de cima, que é essa daqui, ó, e a linha de baixo, que é essa daqui. Pode ver que essa parte é igual entre essa primeira linha e essa segunda linha aqui. O que a gente tem de diferente é só esses dois aqui. Então, o resultado é 2, tá bom? É assim que faz. Agora vamos para outros exemplos aqui. Vou colocar aqui 17 menos o 5. E aí a gente passa o traço. E aí lembra como é que faz? A gente costuma falar assim, 5 para 7, né? Do 5 até o 7, quanto é que falta? Nesse caso, falta 2. Então, 7 menos 5 é igual a 2. E aqui é como se tivesse um zero. Então, do 0 para 1 falta quanto? Né? Ou 1 menos 0, 1 menos nada, quanto é? 1. Então, o resultado é 12. 1 menos 0 é igual a 12. Agora, digamos que o número aqui de baixo ele fosse maior do que o de cima. Por exemplo, se eu colocar aqui 13 menos 5. Tá aqui, 13 menos 5. Nesse caso aqui, você não pode fazer 5 para 3, porque o 5 ele já é maior do que o 3. Você tem que fazer 5 para 13, tá bom? Então, você vai contando do 5, caso você não consiga fazer de cabeça logo rápido, você vai contando devagarzinho. Então, você começa, ó, 5, aí a gente vem 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então dá 8. Pronto. Agora, se for diferente, por exemplo, se eu tiver aqui 23, perceba que não é mais o 1, é o 23. Dessa vez, menos o 5 de novo. Vou passar o traço. Do 5, esse 3 aqui, você não vai contar agora do 5 até o 23. Você vai contar do 5 até o 13 somente. O que é que acontece? Lembra daquela historinha do pedir emprestado? Pois é, esse 3 aqui, ele vai pedir uma unidade emprestado desse 2 aqui. Então, esse 2 a gente corta ele e escreve 1 aqui em cima. Ou seja, não existe mais esse 2 aqui. Agora, nessa coluna aqui, a gente vai ter o número 1, tá bom? Então, do 5 até o 13, que agora fica assim, 13, do 5 para o 13, a gente já sabe que vai dar 8. Pronto. E aqui é como se tivesse um zero. Então, 1 menos 0 continua sendo 1. Resultado 18. Fazer outro exemplo aqui, seguindo sempre a mesma lógica para você entender. Dessa vez a gente vai ter aqui 33 menos o 5, tá bom? Passa o traço. 5, né? Para o 3 não dá. Então a gente pede um emprestado. Corta esse 3 e bota o 2 aqui para a gente estar lembrando que agora é um 2. E agora passa o 1 aqui para a gente lembrar que é 13. Do 5 até o 13 é 8, como a gente já viu. Pronto. Aqui, onde não tem nada, é como se tivesse um zero. Então, 2 daqui de cima menos 0 continua sendo 2. Resultado 28. Fazer um pouquinho diferente agora, essa última. Vamos colocar aqui o mesmo 33 menos, dessa vez a gente vai botar 15, tá bom? Passa o traço e continua. 5 para 3 não dá. Pede um emprestado, daqui vai passar para cá, né? Esse vira 13. Esse 3 aqui, ele emprestou um para cá, ele não existe mais, não é mais 3, então a gente bota o 2 aqui. 3 menos 1, 2. E agora a gente continua. Do 5 para o 13, 8, tá bom? E 2 menos 1 vai dar 1. Resultado, 18. Não entendeu direito? Vamos fazer mais um aqui. Colocar aqui, por exemplo, 57 menos 29. Vamos lá? Passo o traço. Do 9 para o 7 não dá, porque o 9 já é maior do que o 7. Então, como é que a gente faz? Pede emprestado, fica 17. Esse 5 não existe mais, porque ele emprestou um aqui por 7 para ficar 17. E agora ele passa a ser 4, tá bom? Então, vamos lá. Do 9 para o 17, lembra aquela historinha que eu te falei de você memorizar algumas coisas? Então, 9 mais 9 é igual a 18. Então, se 9 mais 9 é igual a 18, para dar 17 é 9 mais 8. Então, do 9 para o 17 está faltando 8. E aqui, 4 menos o 2, resultado é 2. Resultado final aqui da nossa continha, 28. Agora, uma coisa que costuma acontecer também é a subtração com zero. As pessoas costumam se perder um pouco. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, 107, tá bom? E vou colocar aqui menos 9. Pronto. E passar aqui o traço. Pessoal, o que é que acontece? Do 9 para o 7 não dá, porque o 9 já é maior. Então, a gente tem que pedir emprestado, não é? Só que o que é que acontece? Se a gente for pedir emprestado do zero, o zero não tem nada para emprestar. Então, ele já vai ter que pedir emprestado para o próximo número que está do lado dele. Nesse caso, vai ser esse 1 aqui. Então, esse 1 ele vai emprestar 1 para o zero, ou seja, 1 menos 1 vai ficar 0. Esse 1 aqui ele desaparece, ele não existe mais, no lugar fica um 0. Esse 0 que a gente bota 1 virou 10, não foi? Primeiro passo resolvido. Mas a gente está querendo chegar no 7. O 7 ainda não foi resolvido. Então, 10 empresta 1 aqui para o 7 vira 17. Esse 10 aqui ele também já não existe mais. E agora ficou 9. Entendeu aí como é que funciona? Então, a gente continua. 9 para 17, a gente já viu que é 8. Então, coloco 8 aqui embaixo.
E o 9 aqui, menos nada, porque não tem nada aí embaixo para subtrair, tá vendo? Então, 9 ele vai descer direto. 9 menos nada continua sendo 9. Resultado, 98. E se eu tivesse mais números? Por exemplo, vou colocar aqui 1, 0, 0, 7, menos, do mesmo jeito que estava aqui, o 9. E agora eu vou passar o traço. Então, vamos lá. 9 para 7 não dá. A gente vai ter que pedir um emprestado. Então, o que é que acontece? Eu vou pegar aqui o 7, né? Aí eu digo aqui para o 0, 0, me empreste 1. Esse 0 não tem para pedir emprestado. Então, vamos para o próximo. Esse daqui já vai pedir para esse daqui. Mas esse daqui também é um 0. E 0, ele não tem nada para emprestar. O 0 é nulo. Então, esse 0 aqui, ele também já vai pedir emprestado para esse 1 aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Esse 1 vai emprestar para esse 0. Então, 1 menos 1 dá nada, né? Então, fica 0 aqui, esse 1 desaparece. Esse 0 aqui, ele vira 10. Pronto. Só que eu tô querendo chegar no 7. Então, a gente vai voltando aqui. Esse 10 aqui vai emprestar 1 para esse outro 0 aqui. Então, esse 10 aqui emprestou 1, ficou 9. Tá bom? Esse 0 aqui virou 10, porque ganhou 1 emprestado. Esse 10 aqui agora vai finalmente emprestar 1 para o 7. Então, o 7 virou 17. Esse 10 aqui também não existe mais. Também virou 9. E agora a gente pode fazer a conta. 9 para 17 dá 8. 9 menos nada continua sendo 9. 9 menos nada continua sendo 9. Resultado, 998. Tá bom? Vamos fazer um pouquinho diferente agora. Vamos colocar aqui, ó, 4, 0, 0, 7. Eu estou fazendo sempre parecido, pessoal, para você poder entender melhor, tá bom? Menos 9, do mesmo jeito que a gente fez ali. Lembra, sempre alinhando por aqui pela direita, tá bom? Passo o traço. E agora vamos lá. 9 para 7 não dá, então vamos pedir emprestado. Dá para pedir emprestado para o 0? Não. Aí esse 0 aqui pega, tenta pedir emprestado para esse outro aqui. Esse outro também é 0, não tem nada para emprestar. Então, esse outro aqui também já vai ter que pedir emprestado. Para quem? Para esse 4 aqui. Então, vamos lá. O 4 emprestou 1 para o 0, virou 10. O 4 aqui, ele não existe mais. Ele agora virou 3, tá bom? Deixa eu até fazer em outra cor aqui para poder dar um destaque maior para você enxergar. Vamos lá. O 4 emprestou 1 aqui para esse 0. O 0 virou 10. O 4, como emprestou 1, 4 menos 1, fica 3. Esse 4 não existe mais. Boto o 3 aqui em cima para lembrar, tá bom? Então, agora continuando aqui, né? A nossa escadinha de empréstimo. Esse 10 aqui vai emprestar para esse 0. Ficou 10. 10 menos 1 dá 9. O 10 aqui não existe mais. Ficou 9 aqui em cima. E agora, finalmente, esse 10 vai emprestar para o 7. Ficou 17. Apaga aqui esse 10, coloca o 9 em cima para poder não se perder, tá bom? E agora, finalmente, a gente pode fazer. 9 para 17, 8. Aqui, 9 menos nada continua sendo 9. 9 aqui menos nada continua sendo 9. E o 3 aqui menos nada continua sendo 3. Resultado, 3.998. Então você entendeu aí como é que você precisa fazer toda vez que tem zeros assim na subtração, você vai sempre pedindo emprestado para o que está do lado, tá bom? E agora, pessoal, a gente vai ver aqui o misto, por assim dizer. E se eu tiver soma e subtração no mesmo? Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, 5 menos 3 mais 4. Isso aqui vai dar igual a alguma coisa. Então, a gente começa organizando tudo um sobre o outro. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o 5 menos o 3 mais o 4. Eu poderia fazer isso aqui direto, passando traço assim e somando tudo? Poderia, mas eu não preciso. Caso você queira fazer isso aqui separado, você pode. Então, vamos lá. Eu posso começar aqui, ó. 5 menos 3. Posso fazer assim, ó. 5 menos 3. Passo o traço, o resultado vai dar 2. E agora eu continuo. Mais o 4. Passo o traço de novo. 2 mais 4, 6. Então, você pode estar sempre fazendo por etapas, tá bom? Com isso daqui, eu vou encerrar essa videoaula. Na próxima videoaula, a gente vai estar pegando multiplicação e divisão.
Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui o seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos e até a próxima, tá bem? Tchau, tchau.